mensageiro que vai trazer mensagem para a glória de Deus. Você ora por ela. Os irmãos estendam as suas mãos para cá. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Ela olhou para o relógio e já ficou apreensiva, porque quem tem muito para falar de Deus, quando dá uma hora dessa, a gente salta de alegria, né? Se dá uma hora dessa aí pro diácono eu, meu Deus do céu, capaz dele pular no mistério mesmo. Né, irmão? Mas eu falei para ela, vai conduzida por Espírito, não se preocupa, né? Quem não tem tanto costume e fala, meu Deus, né? Eu não vou conseguir nem meia hora, né? Fica tranquila, o Espírito Santo vai te conduzir a falar aquilo que ele quer na tua igreja. Amém, irmãos? Estenda a tua mão para cá. Receba o melhor da parte de Deus nesse momento, que é a tua palavra, o meu Senhor. Deus bondoso e eterno, glorificamos porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, toma um vaso neste momento, Senhor, para que ela venha ser usada por ti, para falar aquilo que o teu Espírito Santo almeja dizer para a tua igreja. Ó Deus querido, venha, ó Pai, bramar sobre o nosso coração, para que a tua palavra venha ser penetrante, meu Senhor. Usa, Deus querido, que cada um de nós que estivermos, possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Saúde ao povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu falei para mim ali que eu estou um pouquinho enfermo. Mas Deus vai dar vitória, já me deu. A madrugada, eu comecei a tossir, eu falei, eita. Semana, na primeira semana que eu saí de uma tosse alérgica, e agora a outra. É uma tosse que eu falo, misericórdia. Aí eu tomei um xarope, esse xarope ele dopa. Aí eu dormi através desse xarope. Nunca fui de dormir tanto na minha vida igual eu dormi de ontem para hoje. Quando era 9h30 da manhã. Para quem está acostumado a acordar cedo, todos os dias, não tem sol, não tem chuva, mas eu acordo cedo todos os dias. E eu acordei um pouquinho tarde, eu não tá bom, amém, glória a Deus. Eu precisava descansar minha carne também, mas através da tosse eu consegui descansar um pouco. Mas Deus dá vitória, Ele já está dando vitória para cada um aqui nessa noite. Eu costumo dizer na minha oportunidade que ninguém sai de mão vazia da casa do Senhor. Quando a gente sai da nossa casa para vir até a casa do Senhor, a gente tem que vir com um propósito. Qual é o propósito aqui nesta noite? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito aqui nesta noite? Eu quero dizer para os irmãos que Deus me deu uma palavra em Lucas. 1 Lucas. Eu vou estar lendo 5. A igreja vai me ajudar a estar fazendo essa leitura em nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o 25. Foi onde Deus colocou no meu coração. Eu tinha escolhido outra palavra. Mas igual eu tenho que comentar para a nossa querida irmã Bianca missionária, que não é daquele jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Como hoje é o culto da família, a gente vai estar aqui falando um pouquinho do homem chamado Zacarias. Como o Senhor colocou no meu coração. Lucas 1 ao 5. Amém? E existiu, no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher, que era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Então, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos elas avançaram em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua cura, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. e toda
altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberás vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais e os filhos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo, ele disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar a ti. Da ti está alegres a novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias. E maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele não podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir os meus opróbrios e entre os homens. E a igreja pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Amém, Deus. Irmãos, aqui estamos diante de uma palavra bem conhecida que fala de duas pessoas, de um casal. Esse casal, nós já acabamos de ler, que fala de Zacarias e Isabel. Nós sabemos da história que Zacarias, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que era bem temente ao Senhor. Era um homem que no seu capítulo 1, Glória a Deus. Aleluia. no seu capítulo 1 ao 7, vai dizer para mim e para você que ele era um homem já bem avançado na idade. Eu já quero falar algo que nesta noite para Deus não tem idade de você receber a tua bênção. Não tem velho, não tem novo. Deus escolhe, chama, está chamado, está escolhido. Eu quero dizer mais para a igreja nesta noite: você não está aqui porque você foi chamado. Você está aqui porque você foi escolhido para estar aqui nesta noite, para buscar a presença do Senhor nesta noite. Você não saiu da tua casa porque você simplesmente, o pastor foi lá e te chamou, não. Não, porque você foi escolhido pelo Senhor para você estar aqui nesta noite para glorificar o nome dEle. E assim a história também vai dizer para mim e para você sobre esse homem. Naquela época, os judeus, hoje está mais, uma religião está mais assim, vamos dizer, está balançada. É verdade. Naquela época, os judeus, eu vou usar minha patroa aqui, e meu patrão, eles eram judeus, que ele foi casado, e a esposa dele, que é a Fátima, que é minha patroa, ela não conseguia engravidar. E na cultura judaica,
tem que ter filho. Se o cara não tem filho, ele pode arrumar outra esposa. E na época que a minha patroa não conseguia engravidar, 10 anos ela tentando engravidar e não conseguia, eu perguntei para a sogra dela o que significava aquele momento da vida dela que ela não conseguia engravidar. Meu Deus. Ela foi, já disse para mim, eu tive uma conversa com meu filho. Ele falou que jamais vai deixar ela. Que eles vão tentar. Eles falam que ia rezar até a segunda ordem que Deus daria para eles. Meu Deus. E ali ela tentou 10 anos ali para engravidar e não conseguia engravidar. Foi uma luta. Quando eu entrei em 2018, ela ainda estava na luta ainda para engravidar. E não conseguia engravidar. Eu falei, mas se ele é um casal de judeu, ele pode fazer isso. Só que não. Só que ele falou que não me abandonaram porque a religião deles não é aquela religião bem religiosa, igual tem muitos que é bem religiosa. Eles podem fazer isso. Ele falou, eu vou insistir. Aí um dia eu falei com ela, eu posso colocar a mão na tua barriga? Meu Deus. Aí ela olhou para mim e começou a chorar. Eu comecei a trabalhar duas vezes na semana, depois comecei 3. Ela falou assim comigo, pode. Eu falei, por mais que você não confie no meu Deus, mas eu vou acreditar no meu Deus. Coloquei a mão na barriga dela. E falei assim para ela, eu creio no Deus que eu sinto, que você vai conseguir engravidar. Na época eu congregava na igreja Canaã. E eu fazia parte do centro de oração. E a gente tinha um caderno. Esse caderno eu colocava, sempre que eu ia para a igreja, eu colocava o nome de pessoas no nome para a gente apresentar ao Senhor. Eu coloquei o nome dela. E toda terça-feira, quando eu conseguia ir, porque eu trabalhava, não era esse horário que eu estou hoje, eu chegava mais cedo, e todas as terças eu estava ali de joelho, clamando pela vida dela. Aí teve um dia que eu cheguei lá, foi passando os meses, aí eu cheguei lá, eu vi que ela não estava mais conseguindo ir para a academia. Eu falei, tem algo diferente aí. Meu Deus. Porque no começo da gravidez você não pode fazer academia. Aí eu peguei, olhei para ela, eu falei, tinha um cheiro de neném. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu não vou falar para não estragar, né? Às vezes é uma surpresa que eles estão guardando para depois eles contar. Aí passou meses, e ela só em casa me chamou para folgada. Mas a gente é mãe, a gente sabe. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, gente, da língua eu estava coçando para perguntar. Mas aí Deus falava comigo. Esse tem João dentro da barriga dela. Meu Deus, aleluia. Aí eu falei, mas é teu nome, Senhor. Esse tem João dentro da barriga dela. Aí quando fui numa terça trabalhar. Foi na quinta-feira. Ela falou assim comigo, eu posso te pedir um favor? Eu falei, lógico. Você tem como abrir esse armário, pegar esses pratos e colocar em cima da mesa para mim? Meu Deus. Falei, tem. Peguei os pratos e coloquei em cima da mesa. Por que os pratos? Porque eles iam fazer um jantar para comunicar que ela estava grávida e estava esperando o João. Aí isso foi na quinta. Foi na segunda-feira, eu cheguei lá. Ela olhou para mim e falou assim, muito obrigada, você vai ser titia. Eita Deus, aleluia. E tá aí o João que eu cuido até hoje. Glórias a Deus. O João está com 5 anos, vai fazer 6 anos. Meu Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Zacarias, ele é um homem, já era velho. A esposa dele também era velha, era estéril, mas foi ficando velho ao correr do tempo. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que eles, independente da velhice deles, eles não deixaram de adorar ao Senhor. Porque Zacarias, ele foi escolhido por Deus. Ele foi um homem escolhido. Por quê? Porque lá na frente você vai entender por que ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido. E Deus escolheu Zacarias. E Zacarias ali ia todos ali, ó, orar, porque hoje nós estamos falando de oração. Para a igreja estar de pé, nós temos que estar orando. Assim como Zacarias, ele orava independente do que acontecia na vida, mas ele estava ali porque ele era um escolhido. E a mulher dele era estéril, mas ele pensava o quê? Será que eu nunca vou ter um filho? Será que eu nunca vou conseguir? É o que nós fazemos no dia de hoje. Independente, igreja, se você é crente,
Você vai passar por luta, vai passar por provação. Nós não estamos, eu sou crente, eu vou passar por luta, não vou passar por dificuldade. Vai passar por luta, por dificuldade. Porque aqui nós servimos é um Deus. Ele prova para depois você ser aprovado. Zacarias não escapou. Ele não se escapou, porque ele passou por tudo que tinha que passar. Mas ele estava sendo fiel a Deus. Qual é a minha, qual é a sua fidelidade para o Senhor? Independente de qualquer coisa, qual é a sua fidelidade para Deus? E é isso que é nos dias de hoje. Muitas vezes a gente aceita Jesus hoje e amanhã a gente já quer a bênção, aí nada vai acontecer comigo, aí eu escapo de tudo, nada vai acontecer, eu não vou ter isso, eu não vou ter enfermidade. Eu também já pensei assim. Quando eu aceitei meu Deus, eu falei, Senhor, eu sou crente, agora eu não vou ter enfermidade nenhuma. Eu vou ficar aqui bonitinho aqui, olhava para as pessoas que não eram crentes e falei, esse aí vai adoecer, esse aí vai morrer logo porque ele não é crente. Não. Quando eu aceitei Jesus, sabe o que veio para minha vida? 2 úlceras de estômago. Eu falei, meu Senhor, se eu te aceitei, por que eu estou com isso? Aí Deus falava comigo, eu aprovei hoje, mas amanhã, eu te reprovo hoje, mas amanhã eu vou aprovar você. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé nesta noite? E aquilo ali eu ficava assim pensando, meu Deus, eu com 2 úlceras de estômago. Mas Deus é aquele que Ele cura. Deus é aquele que Ele liberta. Deus é aquele que Ele salva. Nós não estamos achando que nós é crente, achando que nós vamos ficar bonitinhos sentados, achando que nada vai acontecer, o que acontece. Assim foi Zacarias. Assim foi Zacarias, já o velho, avançado na idade ali, orando, indo para o templo ali orar, e o Senhor fazendo o que na vida dele? O Senhor abençoando a vida dele. Independente da sua idade, mas o Senhor tem bênção para mim e para você. Glórias a Deus. Aí eu pensei comigo assim, Senhor, se Zacarias era tão velho, um homem já avançado na idade, a sua mulher estéril, não conseguiria mais dar à luz, porque ela já tinha uma idade avançada também. Todos dois já bem velhinho, sem filho, sem nada. Eu falei, Senhor, que a alegria de uma família é o quê? É filho. Se você casa, você quer ter um filho. Eu falei, Senhor, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a falar, meu Deus, eles estão velhos e não tem nenhum filho. Mas o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que faz a promessa e Ele cumpre. O Senhor é aquele que faz a promessa na minha e na tua vida, Ele cumpre. Mas não é no meu tempo, não é no teu tempo, não tem no Senhor. Muitas vezes a gente quer para ontem, a gente não quer esperar, não sabe esperar no Senhor. Mas não é isso que Deus quer para mim, para você não. Você tem que aprender a esperar, confiar, acreditar que o Senhor faz. Eu falei, Senhor, com tanta luta que a gente passa, tanta dificuldade, e a gente muitas vezes não confia no que o Senhor faz. E ali chegou o anjo do Senhor. Vou resumir aqui, porque eu vou prolongar a minha aqui até amanhã. E ali o anjo do Senhor, enquanto Zacarias ele orava no templo, enquanto ele oferecia incenso ali no templo do Senhor, aí o anjo do Senhor chegou ali e disse para Zacarias que a oração dele foi ouvida. A minha oração nesta noite está sendo ouvida. A nossa oração está sendo ouvida. Acredita, Samara, que a tua oração ela tem sido ouvida pelo Senhor. Basta eu e você acreditar. Que a gente ora de manhã, já quer resposta à noite, se acalma. Já foi louvado aqui, se acalma, calma. A oração de Zacarias foi ouvida. Mas independente, a gente está orando e mesmo assim a gente está incrédulo ainda. E ali foi como Zacarias, ele ainda foi incrédulo. Ele não acreditou. Porque ele já estava com a idade avançada. Ah, eu já sou velho? Como que Deus vai me dar isso? Eu já sou velho? E a minha mulher é estéril? Não. Aí mesmo assim Deus envia um anjo falando, Bianca, você vai ser curada, você vai ser abençoada. A mulher está de joelho orando, pedindo para Deus. Aí vai ter ainda de falar assim, mas eu não.
Acredita. Se você abre a tua boca para falar com Deus, acredita que a resposta dele vai vir para você. A oração de Zacarias foi ouvida? Foi. Mas a tua oração foi ouvida, Deus não vai te dar a resposta aqui na hora. Só você esperar, porque a resposta do Senhor vai vir. E quando ela vem, meu irmão, minha irmã, é diferente. É diferente. É basta você esperar no Senhor, confiar nele. Não importa quanto tempo você ora, se você está orando 5 anos, 6 anos, 10 anos. Mas espera no Senhor, confia nele. E mesmo assim ele ainda foi incrédulo ainda. Por mais que ele orava. Será que ele não tinha certeza que algo ia acontecer com ele? Da mesma forma a gente ora, será que a gente não tem certeza? Então você está orando da boca para fora, ora de coração. Porque eu falo por mim. Quando a minha filha, eu já tenho muito esse testemunho aqui. Quando a minha filha deu uma hernia de umbigo, faltava pouco para ela passar na mesa de cirurgia, para ela fazer a cirurgia. Eu falei, eu vou pro joelho. Eu vou orar porque isso eu não aceito. Porque grande foi o livramento que Deus deu. E quando a gente, a mãe de joelho, o filho tem que estar de pé. E eu orando ali, missionário, Deus me mostrava ali na frente de um caixão. Eu vi esse caixão na frente, assim, eu abri a porta da casa onde eu moro. Abri a porta, olhei para ver se tinha chegado alguém. Eu falei, misericórdia. E Deus mostrava um caixão, sabe o que significava isso? Se ela fosse fazer a cirurgia, ela ia morrer. Eu falei, filha, essa cirurgia, você vai morrer nessa cirurgia. Eu falei. Aí entrou todo mundo em desespero. Eu falei, não vamos ficar desesperados, não. Porque lá na minha casa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei, não vamos ficar desesperados. A gente não, Deus que te serve. Mesmo assim, Senhor, você vai fazer mesmo? Você vai curar mesmo? Aí vinha aquela dúvida, mesmo que eu orando, vinha aquela dúvida, será que o Senhor vai curar minha filha? E aí eu orando, pedindo ao Senhor misericórdia. Ali quando foi no dia que a médica mandou fazer ultrassom, ali eu fui fazer ultrassom com ela, não tinha mais nada no umbigo da minha filha. Ela precisava de fazer mais a cirurgia. Mas Satanás não fica satisfeito com a sua vitória. Aí eu cheguei no meu serviço, falei pro meu patrão, minha filha foi curada. Ele falou, você sabe que o corpo pode reagir. Aí eu falei, não, mas eu não acredito que foi o corpo dela que reagiu, eu acredito que foi o meu Deus que curou ela. E ele, eu tomei como é judeu, não acredita. Pois fez questão de pagar outro exame para minha filha. Falei, faço, Satanás. Vou fazer quantos exames você quiser, mas vai dar tudo negativo. Até a moça do posto foi na minha casa e perguntou para mim. Ela falou para mim, eu creio que Deus curou, mas você tem que ir lá no posto para poder falar que você não precisa mais da cirurgia. Eu falei, não vou lá mais não. Porque o Deus que eu preciso não é Deus de confusão, não. Se ele curou, está curado. Se ele fez, está bem feito. Ele não é Deus de confusão, não. Deus, ele tem feito obra grande, grande, grande livramento na minha família. Assim como Deus pode fazer na tua, como ele fez na minha, vai fazer na tua. Por que Zacarias duvidou que Deus ia fazer isso? Porque era velho, não sabia que não ia acontecer mais nada na vida dele. Estava bem velho. Ele sabia que a esposa dele era estéril. Hoje é culto da família, igreja. Hoje é culto da família para nós aprender. Para nós aprender a orar para a nossa família. Para que eu e você venha aprender a orar, buscar para a nossa família. Porque às vezes você está aqui dentro da casa do Senhor, você está bem, mas e a tua parentela? Como que se encontra? Como que a tua parentela está? Como que a tua parentela se encontra? Eu estou bem. E a minha família que está lá na Bahia? Como que ela se encontra lá? Que eu saiba, elas não estão bem. Mas eu tenho que dobrar meu joelho e interceder por eles. Eu tenho uma sobrinha que está lá na Bahia, está lá dentro da casa presa dentro da própria casa dela com depressão. Só Deus vai fazer um milagre ali. Mas eu creio que Ele vai fazer no momento que ela certa. Só Deus pode fazer um milagre. Porque muitas vezes vê a gente assim, acha que a gente é perfeito, não tem nada. Mas só Deus nos conhece, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Zacarias era um homem velho, já não tinha mais o que fazer. Mas só que Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que Deus chegou para ele e para o anjo de Esther
Gabriel vai lá. Só que Zacarias, mesmo ele não acreditando que isso ia acontecer na vida dele. Quando Deus diz para ele, quando Gabriel diz para ele, a tua oração foi ouvida, a minha oração foi ouvida, mas eu já sou velho, eu sou bem velho. Mas só que o anjo estava ali, ó, olhando para Zacarias ali. O anjo estava intercedendo por ele ali, o anjo estava ali. O anjo do Senhor está aqui nesta noite do meu lado, do teu lado. O anjo do Senhor, ele se encontra aqui. Ele está aqui no meu lado, do teu lado. Basta eu e você abrir a boca para glorificar ele, para dizer que ele é bom. E ali, o anjo do Senhor disse para Zacarias, quando diz a tua oração foi ouvida, mesmo ele não acreditando. Muitas vezes Deus quer que eu e você feche a boca para que ninguém venha tomar a tua bênção. E assim Deus fez com Zacarias. Aí colocou ele em mudo. Deus colocou ele mudo, para que ele não saísse, para ele saiu lá do tempo mudo. E todo mundo queria ouvir da boca dele alguma coisa. Só que Deus nem permitiu que ele abrisse a boca lá fora. E assim Deus faz comigo com você. Quer que nós saímos daqui, ó, de boca fechada, o que Deus fez na tua vida, para que ninguém venha tomar a minha bênção e a tua bênção. E ele saiu dali mudo. Vai ficar mudo aí até acontecer. Assim ele falou com Isabel também. Você vai ficar aí, ó, 5 meses dentro do seu quartinho, dentro da sua casinha aí. Você vai ficar aí dentro aí, guardadinho. Eu vou te guardar, porque eu vou ser o que guardou eles. Deus, ele está guardando crente aqui nesta noite. Deus, ele guardou para que Zacarias não visse abrir a boca quando ele mudo. Para ele não abrir a boca, para que lá fora não acontecesse o quê? A fofocaiada lá fora. Pense assim. Assim somos nós, irmãos. Eu estou falando aqui, não, mas eu estou falando dentro da palavra do Senhor, o que acontece nos dias de hoje. Você recebe a bênção aqui, chega lá fora, você conta para alguém, principalmente não é só para quem não é crente, perdeu. Você perde a bênção assim, ó. Você perde a bênção só que você abrir a boca lá fora. Quando Deus colocar algo na tua mão, fecha a tua mão, só conta quando o Senhor permitir. Não sai contando a tua bênção de qualquer maneira para qualquer um, não. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus te deu. Que muitas vezes é isso que a gente faz. A emoção vem tanto que a gente quer contar para um, conta para outro, conta para outro. Nossa, eu contei para fulano já contou para o outro, já contou para o outro. Nossa, foi culpa de quem? Foi culpa de você mesmo que abriu a tua boca. Porque Deus colocou, foi na minha mão, não colocou na mão da irmã do lado, nem do irmão, não, colocou na tua mão. E é para você ficar quieto, para você não abrir tua boca, para que ninguém tome aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E assim Deus fez com Zacarias. Deixou ele mudo, para que ele ficasse quietinho. Aí Deus disse assim para ele: você vai ficar aí, ó, quietinho aí. Eu vou colocar a Isabel ali também, para ficar quietinha ali. Por que Isabel ficou quieta no lugar dela? Porque ela tinha vergonha por causa da idade dela. Ela foi uma mulher que ela tinha muita vergonha. Para ninguém esnobar na cara dela, para ninguém dizer para ela: nossa, está tão velha já, mãe. Porque a palavra do Senhor, ela não vai dizer para mim, para você: nossa, você está velho, você não vai conseguir. Não, Deus não falou isso para mim e para você, não. E a Isabel velha ali na idade, ela é estéril, mas o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele faz para mim e faz para você. Porque a misericórdia dele é grande. Aí deixou a Isabel lá quietinha também. Ô casalzinho que deve ter sofrido. Mas sofreu. E se ele tivesse abrido a boca, ainda bem que Deus deixou ele mudo. Ia ser que ficou chateado lá fora. Nossa, eles roubaram da cara dele, um homem tão velho, vai ser pai agora. Aí você não sabe a importância que Deus escolheu Zacarias para ter um filho junto com Isabel. Porque João, ele ia fazer o melhor para mim e para você. João veio para fazer o melhor para mim e para você. João, ele veio para fazer a diferença na minha e na tua vida. Pessoa, você foi escolhida para dar à luz um filho que vai abrir o caminho. Você vai abrir o caminho através do teu filho, através de um filho que
diferença. Esse aqui vai abrir o caminho. Esse aqui vai converter muita gente. Esse aqui era quem pode lá manaia. Esse aqui vai fazer a diferença na minha casa. Esse aqui vai fazer a diferença na rua. Esse aqui vai fazer a diferença na escola, na empresa que trabalha. Ele vai fazer a diferença. Deus poderoso. Faz a diferença na casa do Senhor. Faz a diferença aonde você estiver. Que eu falo para Deus, eu sou essa pessoa dentro da tua casa. Eu sou essa pessoa dentro da minha casa. Eu sou essa pessoa na rua. Eu sou essa pessoa do trem, dentro do ônibus. Até dentro do meu serviço. Eu sou essa pessoa. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tento fazer o possível para não ser pior. Mas eu quero ser a melhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Glória. Isabel tão velhinha, estéril, mas o Senhor é tão bom que deu ela um filho. Muitas vezes a gente tem vergonha, muitas vezes a gente não anda com vergonha, muitas vezes a gente tem vergonha porque o irmão fala melhor do que você. Você não quer oportunidade, que o outro foi falando aqui das docas. Traz a tua agulha, traz a tua linha, traz o teu tecido. Deus usou a nossa missionária ontem para falar isso aqui. Eu cheguei em casa ontem, falei para minhas filhas, começa a andar com a agulha, com a linha, com o teu tecido. Independente, ande. Se a oportunidade que você tem de falar, Jesus te ama, fale. Se a oportunidade que Jesus está te dando a oportunidade de falar, ei, amanhã vai acontecer isso, a tua vida profetiza. Não seja menor, não queira ser, achando que você não é ninguém na casa do Senhor, não. Que a oportunidade todos nós temos. Mas muitas vezes porque o irmão ali prega que uma benção. A minha filha falou assim, nossa, ele é o pastor, ele é o esposo da missionária Bianca. Você está preparadíssima para dar estudo bíblico. Eu falei, minha filha, você tem toda a razão, porque o homem prega mesmo. Agora só porque o irmão prega, a irmã do lado aqui não quer a oportunidade que o irmão prega muito. A missionária Bianca é louca, que lá de casa eu falo, meu Deus, as portas até tremem quando eu estou em casa. A Samara louca que é uma bênção. Por que eu não posso lavar o louvor da harpa? Por que eu não posso dar o meu melhor para Deus? Por que eu não posso abrir a minha boca para glorificar o nome do Senhor? Não, minha irmã, não faz isso não. Quando chegar a oportunidade, mesmo que você gagueje, igual eu gaguejo, igual eu não sei falar, mas Deus está aqui. Deus é na minha vida, Deus é na tua vida. Não se preocupa não, porque quem direciona nós somos o Espírito Santo. Muitas vezes a gente anota tudo bonitinho do jeito que a gente quer falar. Mas você nem no papel, você não olha, estou olhando para a igreja, não olha nem no papel. A gente não consegue, irmão, a gente anota tudo. Mas a gente não consegue olhar no papel, não. Cada pessoa direcionada pelo Espírito Santo, ele não consegue. A missionária Bianca, que é, que prega, que louva. Ela não olha nem no papel, ela começa a andar aqui, olhando para a cara de todo mundo e fala, não olha no papel. Porque às vezes a gente anota para não esquecer. Mas é isso. Dá lugar para o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo. E nessa noite Deus manda dizer para a igreja, assim como Ele disse para Isabel, eu tiro toda a vergonha, a lavanda canta lava seca. Eu jogo para a terra hoje toda a vergonha. Tudo aquilo era não lava seca. Que alguém disse para você que você não era capaz. Resta para mandar lava seca. Eu jogo por terra hoje toda a vergonha que você disse que tinha vergonha de fazer as coisas para Deus. Toda a vergonha hoje cai por terra. Em nome do Senhor Jesus. Viu, nossa irmã Tamires? Jesus joga por terra tudo aquilo que não vem dele. Para a tua vida e para a tua família. Porque muitas vezes é impedimento. Mas o próprio impedimento é a gente que não dá ouvido à palavra do Senhor. Deus manda dizer para vocês hoje, eu jogo por terra todo impedimento de você fazer o meu íntimo, fazer a minha vontade. Porque Ele te chamou para fazer a vontade dEle. Faça a vontade do Senhor, independente de qualquer situação, mas faça com amor, faça assim, com garra para o Senhor, porque é para Ele. Você não está fazendo para o pastor Fábio, você não está fazendo para a missionária Cida, nem para o pastor Jurandir, nem para a missionária Bianca.
fala, eu falei, meu Deus, falando de Jesus. E não deixa de fazer isso não. Fala de Jesus. Fala. Assim como Deus foi na vida de Zacarias, porque ele foi escolhido, ele não foi chamado. A gente usa um ditado, são muitos chamados e pouco escolhido. E nessa noite aqui só está aqui um chamado que Deus chamou. Não, aqui temos escolhido do Senhor. Você não está aqui porque você foi chamado, não. Você está aqui porque você foi escolhida e escolhido do Senhor para estar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E Deus arranca. No versículo 25, Deus fala para Isabel, eu arranco toda a tua vergonha. Meu Deus. Eu arranco toda a tua vergonha. E esse filho, ele abre o caminho de João Batista. Que Deus falou, esse filho eu coloco no teu ventre, mas vai fazer a diferença. Ele deu, Deus deu um filho para Isabel. E ela com muita vergonha de sair na rua, uma mulher velha, com barrigão, sair na rua, com certeza alguém ia rir na cara dela. E ela tinha muita vergonha. Então ela ficou ali, dentro do seu quarto, durante 5 meses, se eu não me engano. 5 meses dentro do quarto. Ali depois Deus tirou ela do quarto, foi quando ela deu a luz. E a luz que ela deu para um homem chamado João. Porque ele fez o quê? Abriu o caminho para Jesus. E como eu falei essa noite, Deus ele abre o caminho para você. Ele vai abrir caminho para mim, para você passar. Mas ainda que tenha espinho, não se preocupe. Pisa nele, que você não vai se furar. Porque você está debaixo das mãos do Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de fazer aquilo que Deus manda tu fazer. Muitas vezes a gente fala que se for para abraçar, abraça. Chora na presença do Senhor. Grite na presença do Senhor. Mas grite. Grita. Grita mesmo. Não tenha medo de gritar, não. Chora. Geme na presença do Senhor. Mas que Deus arranca hoje de mim e de você toda vergonha. Deus arranca hoje, Samara, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Satanás tentou. Satanás tentou. Eu não falei para mim para isso, Satanás ele faz de tudo para parar você. Meu Deus. Faz de tudo. Mas ele não vai conseguir enquanto você está aqui na casa dele. Ele não vai conseguir. Quando você adora, louva o Senhor. Mas louva, continua louvando com a alma que é para Deus. Continua louvando, porque em breve eu creio em nome do Senhor Jesus. Você vai abrir tua boca e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai abrir tua boca e vai começar a falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus ele tem ouvido a tua oração. Não duvide das tuas orações, não. Continua acreditando nas tuas orações. Todo dia que você for orar, você fala, Senhor, eu e minha casa te servirei. Começa a profetizar. Seja profeta de você mesmo na tua casa. Não espera ninguém chegar para você profetizar. Começa a ser profeta de ti mesmo. Profetize. Começa a profetizar. Eu falo isso porque eu profetizo sobre a minha vida. Profetiza. Começa a profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se que é o único que é seu amigo. É Deus. Que amiga a gente não tem. A gente tem colega. Amigo é só um. Às vezes a gente fala que não tem, mas a gente tem amigo. Mas dependendo dos amigos é melhor você nem ter. Confie em Deus. Acredita que você vai chegar aqui. Ainda vai dar testemunha. Mas para isso você tem que confiar e acreditar. Acredita, confia no Senhor. E Deus vai arrancar a vergonha da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Que é a palavra que hoje louvou foi de oração. Eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje. Mas Deus é aquele que vai nos honrar aqui nesta noite. E a nossa oração ela tem que ter propósito. Coloque um propósito no seu coração nesta noite. A oração sem propósito ela não é propósito. Porque Deus ele escuta a minha oração. Mas Ele quer ouvir o meu propósito nessa noite. Ele quer ouvir o meu propósito nessa noite.
casa. Aceite esse Salvador. É que Jesus possa usar alguém da tua casa para salvar aquele que está lá fora. Qual é o propósito? Porque você não está aqui porque você foi chamado, porque você foi escolhido aqui nesta noite. Você é um escolhido do Senhor aqui nesta noite. Se você quer a tua família no altar do Senhor, então dobra o teu joelho. Se você quer a sua família, vai se consagrar. Se eu quero a minha família dentro do altar do Senhor, então consagre, ore mais. Comece a orar, comece a falar para Deus nesta noite que você não aceita. Ontem foi falado aqui também que nós não devemos aceitar derrota. Muitas vezes a gente aceita muita derrota na nossa vida, nós somos crentes, igreja. Somos servos do Senhor. Deus não me chamou, nem chamou você para ser escravo de Satanás, não. Aqui tem uma família lavada e remida pelo sangue de Jesus. E essa família que vai morar no céu. A tua casa, amante, onde cai. Não é uma casa qualquer, não. É uma casa santa. A tua casa é uma casa santa, é uma casa cheia. A tua casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Assim como Deus disse para Zacarias, esse filho vai ser cheio do Espírito Santo. Ele não beberá vinho, aleluia. Ele vai ser cheio de virtude, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eita, ele vai ser cheio do Espírito Santo do ventre da tua mãe. Ah, Jesus. Vai tocando nesta noite, ó Pai querido e Pai amado. Toca, Espírito Santo, a tua igreja nesta noite, ó Pai. Ah, Senhor, meu Deus, não foi aquilo, ó Pai querido, que eu planejei, mas foi o Senhor que fez, Pai. Não foi eu que quis falar, mas foi o Senhor que falou na minha boca nesta noite, Pai. Porque muitas vezes a gente planeja falar tudo bonito, mas não é bonito que o Senhor quer, Senhor. É a sinceridade do coração, Pai. Pai querido, vai tocando teus filhos esta noite, ó Pai, se for enfermidade, o Senhor cura. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se for porta de emprego, o Senhor me abre, Senhor. Abre, Pai, nesta noite porta, Senhor, onde não há porta, Jesus. Pai querido, toma cada família nas tuas mãos, ó Pai. Toma cada pai de família nas tuas mãos, ó Espírito Santo. Toma cada mãe nas tuas mãos, cada filho, ó Pai, cada sobrinho, cada genro, ó Pai. Ah, papai, toma os netos dos teus pais, papai, toma cada neto nas tuas mãos. Senhor Deus, toma nas tuas mãos esta igreja, papai querido. Abençoa meus líderes, ó Pai. Abençoa meus pastores, ó Pai, nesta noite, ó Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Pai. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Estamos glorificando o Senhor e você senta 2 minutinhos, irmão. Nós estamos com 5. Que palavra poderosa e abençoada. Amém. Né? Pensei que ela não ia muito longe, não, mas ela foi ali. Deus te abençoe, viu, Japonesa? Tá vendo? Falar de Jesus é muito bom, irmão. Quando a gente vê, já foi meia hora, 40 minutos, né? É muito bom servir a esse Deus. Que Deus te abençoe nas tuas forças e lhe dê cada dia mais palavra para a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Atenção aí, na tela, porque amanhã, segunda-feira, nós não teremos trabalho. Mas preste atenção, a partir de segunda-feira que vem, as irmãs ouviram o que eu avisei sobre a campanha que nós vamos fazer, entenderam que cada uma tem que trazer um versículo, mas nós temos que ter um preparo para essa campanha. O pastor Jurandir nos ordena por 4 segunda-feira, porque esse mês é 5º. Então, essa segunda agora é a primeira, não tem. Mas a partir da outra segunda-feira, a oração das 8 às 9 é principalmente com o círculo de oração. A nossa irmã Cariane, eu sei que chega a 8 e pouco. Irmã Cariane, você vai ter que se esforçar para chegar aqui nos 20 minutos que vai te restar. Por quê? O pastor Jurandir falou que é para todo o círculo de oração subir ao altar e clamar por essa campanha. Cada uma no seu tempo de oração no microfone. Irmão, é principalmente para nós.
para a igreja toda. Então, se você tem compromisso sério na segunda, por isso que nós vamos dar tempo. Se programa, que é na outra segunda-feira. Não escapa uma irmã. Uma. As que estiver trabalhando. A única que não estará aqui já me avisou foi a irmã Lúcia. Ela vai ter que vir fazer uma viagem na casa da irmã dela, a gente já sabe, irmã Lúcia. Mas as demais é para estar aqui fazendo esse esforço. Das 8 às 9, 4 segunda-feiras de preparação da campanha. Amém, amadas? Amém. Bom? Aí, nessa não tem. Mas na terça-feira, nós temos escola bíblica. Então, já acabando esse trimestre, prepare seu bolso, seus R$10. Porque nós vamos comprar lição logo, em breve. E eu estou vendo com o Diácono José para buscar aqui mesmo, na catedral. Porque é mais perto, é um pouquinho mais barato também. Mas me dê os seus 10. Porque se não for, a gente já está preparado, que é o valor padrão. Tá? Aí, na quarta-feira, está livre. Na quinta-feira, nós temos culto da Quinta da Bênção, às 7 horas. E para trazer a palavra é a nossa diaconisa irmã André. Tá bom, irmã André? Não vai acontecer nada, mas se acontecer, alguém vai estar no gatinho. O senhor me falou quem vai dirigir, pastor? É a irmã Samara na quinta. Então, quinta-feira, a Samara dirige o trabalho e a nossa diaconisa ministra a palavra. Sexta-feira tem ensaio com os juniores. Nós temos um novo componente, né? Ontem ela louvou aí, hoje ela não veio. Mas nós temos a nova componente, a irmã Laura. Porque a irmã Cícera me queixou. Falou que a Laura disse que não queria mais ir para a igreja. Queria ficar em casa, né, irmão Zé? Aí eu falei, vamos ocupar essa menina, vamos colocar no grupo, porque o diabo tem estratégia, a gente também tem que ver as nossas, né? Então a gente colocou ela aí para dar aquela incentivada. Então sexta tem ensaio, 7h30. E no sábado é o culto com os juniores. Quem vai dirigir o trabalho? O pastor Jurandir falou, a dirigente que é a Samara. Mas a Samara vai dirigir junto com o Tiago. No sábado. E quem vai pregar vai ser o Wesley. Irmãos, não deixe de cooperar não, porque é culto deles não. Venha cultuar. Traga alguém e fala, ó, faça propaganda da sua igreja. Vamos lá no culto de juniores hoje? Tem um pequenininho lá que prega muito. Tem um outro que sabe dirigir bem demais. Tem uma outra que louva. Tem uma outra pequenininha que louva também. Irmão, incentive os pequenininhos da casa do Senhor. Tá bom? Então sábado é juniores, 7 horas. E domingo é culto com a família 5h30 na escala. Pastor Jurandir, né? Ele vai convidar o ministrante da palavra, mas ele já falou que nós que é pregador, nós temos que estar no gatinho. Se não conseguir o ministrante, o diácono Eudes vai estar no gatinho. Se o ministrante não vier no domingo, quem ele vai arrumar, o diácono Eudes trará a mensagem, né? Tá bom, irmãos? E nós cresçamos debaixo da graça do Senhor com a semana de vitória e livramento, em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos encerrar o trabalho. Quero agradecer o Nicolas e o Mateus. Não vou agradecer, mas apresento vocês, vocês são da casa. Venham sempre. É sempre que puderem, venham. Tá bom? Missionário, você pode falar? Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero avisar nessa noite um projeto do nosso diácono Eudes sobre o culto de missão. O culto de missão vai ser dia 22. No dia 20, que é na sexta-feira, a gente vai começar um culto no lar dos irmãos. Projeto do nosso diácono. Falamos com o pastor Jurandir, concordou. Falamos com o pastor Fábio, ele concordou. Tá? O culto vai começar na casa do pastor Jurandir. Depois na casa do nosso irmão diácono Eudes, missionária Bianca. E daí por diante, depois na casa do nosso irmão, cada mês na casa de um dos irmãos. Bem? Isso é o culto, para o culto de missão. Isso toda sexta-feira, 2 dias antes do culto de missão. Amém? Que Deus abençoe. Não, só reforçando. O trabalho de missões, todo mundo diz que começa lá fora. Não, primeiro é dentro. Então, toda semana de missão é um culto na casa de alguém. Todo o mês. Vai começar agora no pastor Jurandir e os demais irmãos. Faça o esforço, porque missões está no coração de Deus. E sim, e o diácono vai ministrar esse mês no culto de missões, amém? Agora o missionário faça a oração, encerra o trabalho e o pastor Jurandir entrega as bênçãos, tá? Querido Salmo
A igreja com a paz do Senhor. Amém. Palavra essa gloriosa, né? Uma palavra gloriosa. Vamos orar. Fé para o pastor Jurandir Caspeis. Oramos. Soberano Deus e Pai maravilhoso. Ó Deus, desde já te agradecemos e louvamos, Senhor, por esta poderosa e rica mensagem, o qual tem batido no nosso coração. Pai querido, agora o Senhor vem nos levando em paz, nos guardando de todo mal, de toda seta maligna, Senhor. Vai quebrando todo laço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da graça. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe os demais obreiros e a todos vocês que estão conosco, a preleitora da noite, a camisa. Que Deus abençoe, porque foi usada quase uma hora aí falando pelo Espírito Santo do Senhor. Irmão, eu só quero falar mais uma coisa. Esse mês foi instalado as irmãs do ciclo de oração, está orando. A palavra do Senhor fala que o ciclo de oração é a coluna da igreja. Mas a partir da campanha, ou seja, no mês que vem, irmãos, a decisão de que vai ter a oração ou não vai vir de vocês, principalmente as dirigentes, as cabeças do ciclo de oração. Não vou mais dizer que não vai ter ou que vai ter. Vocês são responsáveis pelo porque vocês são a coluna da igreja. Irmã Andréia, a diaconisa Bernice, a missionária, a diaconisa, vocês decidem o que é que Deus quer fazer com vocês. Às vezes, por quê? Às vezes eu atrapalho o que o Espírito Santo quer trabalhar na vida de cada um de vocês. Então vocês são a coluna, vocês são usadas, vocês são o vaso na mão do Senhor. Então o que Deus colocar no coração de cada um e for confirmado na terra e selado no céu, isso será feito, amém? Então a partir de hoje está na mão de vocês a oração, consagração, jejum, que Deus colocar no seu coração é o que vai acontecer na igreja, amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a santa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Tome um abraço do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.